Oi, gente. Bom dia para quem é da turma da manhã, boa noite para quem é da turma da noite. O que acontece? Eu ia tentar fazer essa aula filmando os slides, mas a professora aqui não é muito moderna e não conseguiu fazer isso. Eu acabei desistindo e eu mandei um slide para a plataforma com os tópicos. Você já tem o material em apostila, né, com a matéria mais densa. E o slide nada mais é que tópicos para vocês acompanharem essa videoaula. Estou com o notebook ligado com esses tópicos aqui para vocês acompanharem e a gente não se perder e tentar, de alguma maneira, vocês não saírem prejudicados nessa quarentena. Que acontece, gente? Primeiramente, eu queria falar do exercício. Quanto a turma da manhã, quanto da noite, algumas pessoas vieram em respostas com repetições. Os meus maiores erros foram, quando eu perguntei a cor da urina, gente, vocês têm que pensar que, como técnicos, vocês vão ter que liberar laudos. Quando eu libero um laudo, eu tenho que dizer o que eu tô vendo, eu tenho que descrever. Quando eu falo que eu tenho uma célula jovem, por exemplo, eu vou acabar descrevendo as características daquela célula e vou dizer qual que é a célula. Então, quando eu olho para a cor de uma urina, eu tenho que dizer a cor que eu estou vendo. Eu não quero diagnóstico clínico, eu quero saber a cor daquela urina, a técnica daquela urina. Eu preciso fazer tecnicamente, digitar um laudo. Então, eu tenho que ver a cor. E aí saíram algumas coisas assim como urina diluída, verde bilirrubina do não sei das quantas e fizeram enfeitaram o pavão todo, que não é o caso. A ordem, se eu não me engano, era amarelo citrino, verde, azul, âmbar e amarelo citrino de novo. Ou é amarelo claro, gente, ou é amarelo citrino. Não é amarelo diluído. Ou amarelo paciente normal. Vocês não têm que escrever isso no laudo, se o paciente está normal ou está anormal. Inclusive, nem não é bom o paciente. Se um paciente é normal ou outro é anormal, a gente tem que ver como a gente define isso, principalmente se for digitar um laudo, ok? Tomar cuidado. Então, é mais em relação a isso. Sobre as urinas medicamentosas, o ideal, gente, é que vocês coloquem a cor. Quando a gente está na fase pré-analítica, que a gente reforça lá em sala de aula, falando a necessidade que a gente tem de perguntar para o paciente se ele tem alguma doença crônica, se ele toma alguma medicação. Quando eu faço isso, é por conta de quê? Para quando tiver um laudo, né? O laudo, eu dizer lá na minha observação: paciente toma tal medicação, paciente faz uso de pirídeo, não sei. Eu tenho que dizer a cor que tá a urina. Eu não tenho que dizer a cor e possível diagnóstico. A gente vai dizer isso conforme os parâmetros físicos e químicos e sedimentos que a gente vai fazer na análise da urina. Lembrando que a nossa aula é para falar sobre os elementos anormais da sedimentoscopia, o famoso EAS. Nos três primeiros vídeos, a gente falou sobre a importância da conservação, certo? Sobre a importância do volume. A gente falou de pH e densidade, né? Que fazia aumentar a densidade, que era necessário saber quem era pH ácido, quem era pH alcalino, para saber quais são os cristais que eu vou encontrar em urina ácida, urina alcalina. E agora a gente vai estudar o exame químico. O exame químico nada mais é que a gente está falando das fitas reativas, né? A fita reativa, gente, ela tem vários parâmetros que você vai ver a partir da colorimetria. Cada analito ali, né, alterado, a gente tem uma metodologia para confirmação. Alguns nomes muito técnicos que eu vou dar hoje, a gente cai muito em concurso. Então, eu sempre gosto de deixar bem aparente isso nas apostilas e falar em sala de aula, que às vezes vocês não vão usar esses métodos no dia a dia. Mas a parte da fita, sim, colocar a fita e fazer o exame químico, né? Da parte do ES, vocês vão fazer. Mas assim, o método de conservação, de confirmação nem sempre. Por exemplo, um Benedict. A gente chegou até a fazer em sala de aula, mas a gente não usa um Benedict no dia a dia para confirmar a glicose.
Se a gente tem uma técnica de glicose oxidase que é muito fidedigna no seu resultado e mais consistente, né? Para liberar um resultado e confirmar a diabetes. Então, a gente sabe que é Benedict, é onde que vão te perguntar isso? De repente, num concurso. No dia a dia, vocês não vão usar. Então, a gente vai falar dessa aula, coisas que a gente vai usar no dia a dia, né? E coisas que caem mais em concurso, eu vou estar explorando isso com vocês. O primeiro método químico que eu botei lá no slide, eu não vou virar a câmera não, senão vai demorar muito para mim focar de novo na minha face. O que acontece? A primeira coisa que a gente botou lá, a primeira coisa que eu coloquei lá foi cetona, né? A cetona tá lá naquela fita reativa que a gente já mostrou em aula, né? Até quem não teve aula prática, teve uma turma que não deu tempo de dar aula prática. Mas ainda assim eu levei para a sala de aula como é que era a fita reativa, falei a relação que ela tinha por contaminação, enfim, quando a urina está em determinadas cores acaba prejudicando, a gente tem que botar em leitura prejudicada, enfim, lá na sala de aula a gente já falou um pouco disso. A cetona, gente, o primeiro tópico que eu botei aí é avaliação de diabetes. Cetonúria, a gente chama isso. Quando o paciente está com cetonúria, pode acontecer que esse paciente esteja com diabetes. Ou pode acontecer que esse paciente esteja com um jejum prolongado, né? Quando o paciente está com uma dieta rica em proteínas e pobre em carboidratos, também pode acontecer isso. Esses tópicos estão todos lá no slide. Cetonúria, a gente chama isso, né? O aumento. Então, pode ser avaliação de diabetes, de repente pode ser aí que esse paciente está precisando ter um controle de insulina, né? Ou a gente vai ter um jejum muito prolongado, que também acontece muito. Do paciente estar passando muito tempo mal, uma infecção urinária, por exemplo. O paciente, às vezes, acontece de estar passando muito tempo mal, ficou desidratado, não está se alimentando, o jejum ficou prolongado, ficou muito tempo na emergência e acaba dando cetona positiva com algumas cruzes. E aí não é diabetes nesse caso, e sim é um jejum muito prolongado. Ou, no caso de pacientes diabéticos, a cetonúria indica que o paciente pode estar com a insulina desregulada, tá? Com problemas de diabetes. Tudo bem? Agora é o bizu que eu dou prova de concurso. O método, né? A prova que a gente faz de confirmação para cetona é a prova de Rotera. Rotera, tá lá. R-O-T-H, tem um TH no meio, Rotera. Ela é feita com nitropuciato de sódio. Isso, gente, é uma informação que vocês não vão usar no dia a dia, mas é uma informação de concurso, né? Então é bom saber qual é o método aplicado para fazer cetona, né? O método que a gente utiliza, né? Para detectar cetonúria no paciente. E aí a gente vai saber que é prova de Rotera. Tudo bom? Gente, o próximo que eu botei foi sangue e eu botei sangue barra mioglobina. Mioglobina vocês não vão ver lá nas fitas reativas, né, propriamente ditas. Porém, tô vendo aqui quanto tempo eu posso fazer esse vídeo. Desculpa. Que acontece? É porque eu tô com limite de tempo por vídeo aqui. Aí eu tava olhando se eu já tinha excedido o meu tempo. Mas tudo bem, ainda não excedi. A gente vai ter nesse slide, próximo tópico, a gente vai estar falando de sangue e hemoglobina. Gente, doenças renais causa lesões em túbulos renais, em glomérulos, nos túbulos renais, propriamente dito. E você acaba tendo sangue no seu resultado de sedimentoscopia e também vai dar sangue na fita. Então, assim, indicação de sangue pode ser algumas doenças renais. Então, pode ser, assim, ou uma pielonefrite ou qualquer outra doença renal. A mioglobina, gente, a gente vai ouvir mais falar lá na bioquímica. O que é a mioglobina, gente? A mioglobina, gente, é uma proteína
que ela tem a função de transportar oxigênio para os músculos cardíacos e o músculo esquelético. O que acontece? Quando eu tenho um infarto, né, a gente dosa a hemoglobina também, né? Mas a hemoglobina, ela não é um marcador cardíaco de primeira, né? Porque não dá para saber se realmente ela está só lesionando o músculo cardíaco, ela pode estar lesionando o músculo esquelético também, né? E qual é a função, né, na verdade, quando você está lesionando, né, esse músculo cardíaco, esse músculo esquelético, o que tende a acontecer? Rapidamente, né, essa mioglobina, essa proteína vai para o sangue, correto? E o sangue, gente, o sistema de função renal natural, né, é filtrar, né? O sangue ele é filtrado e liberado alguns compostos nitrogenados pela urina, e quando tem algum problema a gente acaba liberando outros compostos. E aí a mioglobina ou o sangue, né, acaba sendo liberado nesses processos também, quando você tem alguma lesão no músculo esquelético ou no músculo cardíaco. Então, uma destruição muscular, esse tópico que eu botei lá, um esforço físico muito intenso, como até um ACK total aumenta nesse caso, isso lá na bioquímica, né? Quando você costuma malhar, pacientes que malham costumam estar com ACK aumentado, não significa que ele está infartando, né? Porque também ela libera essa enzima por conta do esforço muscular. Então, a gente acaba falando de urinária, mas acaba intercalando com outros setores. Então, esses motivos que eu dei, os motivos que podem aparecer sangue na urina. Qualquer dúvida, gente, só colocar na plataforma que a gente tira, a gente faz outro vídeo, explica de outra maneira. Ou então volta, né? Agora vocês têm a opção de ficar me voltando o tempo todo. Mas é bem isso. O método que a gente usa para fazer detectar a mioglobina, né? É método de Johannesen. Ele escreve com H, 2 N's. Opa, meu computador não apaga não, senão não tem tópico para vocês. Johannesen. E a gente fica aqui. Quando a gente tem um aumento de sangue na urina, gente, a gente vai chamar isso de hematúria maciça. Eu vou abrir um link em relação à hematúria maciça para tomar cuidado na hora de liberar esse laudo. Se eu tenho uma hematúria maciça, significa que quando eu vou fazer o exame lá de sedimentoscopia, ou seja, olhar no microscópio propriamente dito, quando eu olho para aquele microscópio e vejo um campo repleto de hemácia para me liberar como hematúria maciça, ou seja, que tem hemácia por todo lado, eu não consigo ver outros elementos anormais da urina, né, que podem estar ali, porque eu tô com a lâmina repleta de hemácia. E aí tem gente que começa a liberar coisas muito erradas, já vi muito técnico fazer isso. Liberar raros células epiteliais, mas eu tô com a hematúria maciça, ou seja, a minha lâmina tá repleta de hemácia, eu não tô vendo mais nada, eu só tô vendo hemácia, e mesmo assim eu tô liberando outros parâmetros, tudo como baixo, só porque eu tô com uma hematúria maciça elevada. Isso é totalmente errado, gente. A gente é técnico de laboratório, a gente tem que olhar e liberar tudo que a gente vê. Então eu tenho que ter certeza do que eu tô vendo. Então, se eu tô vendo uma hemácia propriamente dita, e eu tô dizendo que ela tá com uma hematúria maciça, é impossível que eu esteja vendo tudo isso que eu tô colocando nesse laudo. Então, se eu tenho uma hematúria maciça, significa que eu vou colocar embaixo desse laudo que o resto dos elementos foram prejudicados pela hematúria maciça. Então, a gente vai colocar lá a leitura prejudicada pela hematúria maciça. Não liberar, né, outras coisas que eu não estou vendo se eu estou com uma lâmina repleta de hemácias. Inclusive, gente, uma hematúria maciça, ela pode alterar outros resultados, né? Por exemplo, o exame físico, o exame químico, né? A fita, se eu colocar ela numa urina vermelha, né? Muito vermelha, muito hemorrágica, para
ter a questão da hemátura maciça, a minha lâmina está repleta de hemácia, eu tenho que tomar cuidado em relação a quê? Que provavelmente, como o exame químico remete a uma fita que muda de cor e eu tô colocando ela numa urina vermelha, eu não consigo ver alteração, porque eu manchei, né, todos aqueles parâmetros. Então, eu também posso botar, se for o caso, que a minha leitura de fita reativa, né, o meu exame químico, foi prejudicado por conta da hematúria maciça. Eu vou fechar esse primeiro vídeo e vou continuar com proteinúria e nitrito, só porque eu tenho um tempo por vídeo, tá bom, gente? Até o próximo, daqui a pouco.